quem tem uma bagagem literária com esse tipo de história, com esse tipo de personagem, não se impressiona muito, não. Com um político ladrão, mais do que não se impressionar, você não se deslumbra. Ah, tá. E as pessoas hoje se deslumbram muito. Você sabe que dentro da esfera humana ali há maldade também, há crueldade, né? E ele mostrava muito essa crueldade. Então, mesmo pessoas que aparentemente eram normais, elas tinham atividades no submundo e tal, que eram completamente incondizentes com aquela imagem que posava no dia a dia, sabe? Isso apareceu em muitas histórias dele. Mas eu não sei para você, porque eu comecei a ler Rubem Fonseca muito novo, e para mim aquilo era quase fantasioso, porque eu não imaginava que existiam pessoas assim. Nossa, e quando se você fizer um dia de programa sobre o Rio de Janeiro, você vai ver que é o dia a dia. Hoje eu faço todas as manhãs, tiro porrada e bomba em vários locais da cidade. Não, mas mesmo em São Paulo... Paulo... Dá para viver lá, mas as coisas estão acontecendo. Aqui, ali e tal, tem facção criminosa lutando contra facção criminosa, tem gente cometendo barbaridade em determinado lugar. A realidade, eu acho que hoje em dia, os livros do Rubem Fonseca até tão defasados em relação à crueldade de hoje em dia, né? Porque é incrível como que... E eu estava te falando, como eu li mais novo, e eu fui ficando... Quando adulto, eu relendo alguns livros, falei, não, é isso para pior mesmo, né? Exatamente. E as pessoas, muitas delas, hoje se deslumbram demais, né? Com grupos políticos, com correntes ideológicas, etc. É o lance da gente querer achar um novo herói nacional. Por que o brasileiro... É coisa do Brasil isso? Ou você vê isso em alguns outros países? Assim? Você vê em vários países. Eu acho que a intensidade no Brasil e o nível muito rasteiro para conseguir gerar esse tipo de busca, de deslumbre, é mais acentuado, né? Tem vários elementos aí, várias nuances, várias questões que eu abordo nos meus artigos, nos meus comentários, mas se eu fosse citar uma, eu citaria o comportamento tribal, né? O senso de pertencimento que a pessoa passa a ter em relação àquele grupo de pessoas. Então, há vários elementos aí, outro talvez seja uma dificuldade de desenvolver uma capacidade de abstração. Então tem muita gente que ela não consegue dissociar ideias e causas de pessoas e grupos. Quando você defende ideias, causas, certos fundamentos morais e tal, eles são aplicáveis independentemente dos grupos que o estão defendendo naquele determinado momento da história. Então, se eu tenho determinadas opiniões e tal sobre determinados assuntos, elas vão continuar comigo, a menos que eu faça uma revisão sobre alguma coisa específica, independentemente do político de ocasião que esteja levantando aquela bandeira. O que acontece é que se você tem determinadas posições sobre determinados temas, e aí aparece um político que tem algumas dessas posições, e geralmente não são todas, aí começa uma militância adversária querer associar você àquele político, simplesmente porque naqueles pontos você considera legítima aquela opinião, eventualmente até defende aquela opinião, mesmo que de maneira diferente em relação ao político. Então sempre há no debate público uma tentativa de associação com um político, com um grupo político. E o que acontece? As pessoas precisam distinguir quem são aquelas que mantêm a sua coerência defendendo certos princípios e valores morais, e outras, porque elas existem e elas acabam gerando essa confusão também, que fazem parte de um grupo para faturar alto, passando pano para um governo de ocasião, passando pano para um grupo político, porque está recebendo, porque está financiado por um empresário governista e tal. Isso tudo que a gente vê aí, está cansado de saber, as pessoas obviamente vão ilustrar aí na sua cabeça várias pessoas que se encaixam nesse tipo de definição. Então, há várias nuances no debate público, mas voltando aqui, se você tem um comportamento tribal, uma dificuldade de abstração, você acaba, aquele político ali está defendendo as ideias que eu defendo e tal, e aí a pessoa se embala naquilo e ela briga no seu meio social imediato, com a sua família, com os seus amigos e tal, para defender aquele grupo. Aí começa a vir à tona, depois aos poucos, né, várias sujeiras em relação àquele determinado político, àquele determinado grupo. Isso acontece em todos os pontos do espectro político ideológico. Por que essa pessoa não abandona esse cara? Não, exatamente, porque ela fez um investimento emocional muito grande, porque ela tem dificuldade também em acreditar
que aquilo não é a causa que ela dizia defender, mas ela não consegue separar isso. Ela defende o grupo político. Então, para ela, aquilo é a direita, para ela, aquilo é a esquerda. Para ela, se você não estiver junto com essa patota e não estiver passando pano para a sujeira dessa patota ou desse integrante da patota, você está na tribo adversária. Então, na cabeça dela, precisa defender e precisa passar pano para toda a sujeira, porque senão a tribo adversária vai assumir o poder e tal, e você não pode ser independente na cabeça dessas pessoas. A melhor coisa que tem para o cidadão comum, em termos morais, em termos de saúde intelectual, né, é você ser independente. Claro. Mas isso, muitas vezes, não é o melhor, né, e aí que quebra a rocha, para a saúde financeira imediata, a visibilidade imediata, o poder imediato. Então, poder, dinheiro, visibilidade, muitos aí ficam buscando e cometendo um monte de sujeira para ter isso de uma maneira imediata. E eu me recuso completamente a ser cooptado nesse sentido, mesmo que se tenha perdas imediatas, reveses imediatos e tal. Quando você tem uma base, você mantém aquilo durante um tempo e você reconstrói qualquer coisa que você perdeu imediatamente. E muitas vezes até as pessoas olhando de fora, elas acham que você tem apego a determinado cargo, a determinado veículo, a determinado... sei lá, público, faixa salarial, público, alcance. Exatamente, tudo isso. Porque isso, quando querem te atacar... Eu tenho apego aos meus princípios morais e tal, não sei o que, isso tudo aí... Quando querem me atacar, e eu acredito que acontece isso com você também, sempre essa ameaça, vai perder seguidor, teu alcance diminuiu, como se a gente pronto, deixei de seguir, não vou mais seguir e tal, não sei o que, como se... Se pautasse nossas decisões, você não vai seguir... Lá, quer ir? Não, tá bom, você não vai seguir, então eu vou mudar minha opinião. Tá, beleza. Exato, mas é porque tem pessoas que são muito frágeis moralmente, são pessoas... sem fibra, né, que elas vão mudando as suas opiniões de uma maneira absolutamente incoerente para manter determinado público. E com o desenvolvimento até da tecnologia, se você me permite me alongar, esse público, ele não é só o público ali da rede virtual, não é só o público do veículo, ele muitas vezes é o mercado consumidor daquela pessoa. Então, aquele comentarista, ele não quer perder o mercado consumidor dele, para qual ele vende cursinho, para o qual ele vende livrinho, para o qual ele vende camisetinha, para o qual ele vende outros produtos dele, e tal, não sei o quê. Que em si, né, você dá um curso e tal, quer dizer, não é uma coisa problemática. O problema é que certas pessoas elas vão, de uma maneira camaleônica, né, mudando ali os fundamentos daquilo que elas pareciam defender para afagar determinado público, que é o seu cliente. E isso é uma coisa grotesca do ponto de vista moral e intelectual. Eu citei, inclusive, autores em artigo recente, eu acho que foi o Antonin Sertilange, por exemplo, que falava, se tiver que ter reconhecimento depois da morte, talvez seja até melhor, que é um reconhecimento até desinteressado e tal. Se você vai querer fama, lucro, dinheiro, então você não está na vida intelectual, está em outra coisa. Ele fala com outra formulação, mas era isso, tá? No meu artigo, talvez seja a reforma moral o nome desse meu artigo, justamente aquilo que eu acho que o Brasil precisa, porque se fala muito em reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, todas elas precisam andar e o governo Bolsonaro atrasa todas elas também, embora fique sempre terceirizando as responsabilidades. Mas o Brasil precisa de uma reforma moral. A gente vê uma parcela significativa da população sendo complacente, para não dizer cúmplice, condescendente, com criminosos, né? Só porque, em algum momento, eles defenderam uma causa com a qual eles se identificaram, só porque eles representam um sonho de juventude daquele grupo familiar ou amical no qual aquela pessoa foi criada, e elas passam a vida toda. Você vê os artistas velhos que não conseguem se descolar daquele político com o qual eles se uniram no tempo da militância e continuam fazendo campanha mesmo depois dele ter roubado, mesmo depois dele ter sido beneficiado por um grande esquema de corrupção. E agora você vê esquema de peculato em gabinete, aí vai um monte de vagabundo e fica passando pano como se não fosse desvio de dinheiro público. Então você tem isso em várias frentes.
E quem é decente repudia tudo, que se dane, que é de esquerda, de centro, de direita. E aí é chamado de isentão. Aí eles tentam criar a militância que tem uma sujeira para varrer para debaixo do tapete, eles tentam fazer chacota da independência alheia, né? Como se você pertencer a uma tribo fosse a atitude moralmente elevada e você ser independente não, né? E tentam dar a isso um tom pejorativo.